Capítulo 21 Destino dos relacionamentos, onde partilhar e gostar. Terceiro dia. Seu resultado: aumente de forma considerável a qualidade de seus relacionamentos pessoais e aprofunde a ligação emocional com as pessoas de quem gosta mais, conhecendo os 6 elementos fundamentais dos relacionamentos bem-sucedidos. O sucesso não vale nada se não temos alguém para partilhá-lo. Na verdade, a emoção humana mais partilhada é a de ligação com outras almas. Ao longo deste livro, falamos muitas vezes sobre o impacto dos relacionamentos na moldagem do caráter, valores, convicções e a qualidade de nossas vidas. Em termos específicos, o exercício de hoje visa lembrá-los dos 6 pontos fundamentais que são valiosos para qualquer relacionamento. Vamos revisá-los, antes que eu passe a tarefa para hoje. 1. Se você não conhece os valores e regras da pessoa com quem partilha um relacionamento, deve se preparar para a dor. As pessoas podem se amar, mas, se por qualquer motivo isolam sistematicamente as regras da outra, vai haver tensão e transtornos no relacionamento. Lembre-se de que cada transtorno que você já teve com outro ser humano foi um transtorno de regras, e quando as pessoas se envolvem com intimidade, é inevitável o confronto de regras. Conhecendo as regras da outra pessoa, você pode evitar esses desafios. 2. Alguns dos maiores desafios nos relacionamentos derivam do fato de que a maioria das pessoas entra num relacionamento para obter uma coisa: encontrar alguém que faça com que se sinta bem. Na realidade, o único meio de um relacionamento durar é se você o encara como um lugar em que entra para dar, e não um lugar a que vai para receber. 3. Como em qualquer outra coisa na vida, para se nutrir um relacionamento é preciso olhar e procurar certas coisas. Há determinados sinais de advertência no relacionamento que podem indicar que você precisa enfrentar um problema imediatamente, antes que escape ao controle. Em seu livro How to Make Love All the Time, minha amiga doutora Bárbara de Ângeles identifica 4 fases perniciosas que podem matar um relacionamento. Ao identificá-las, podemos interferir e eliminar os problemas, antes que aumentem para padrões destrutivos, que ameaçam o próprio relacionamento. Estágio 1. Resistência. A primeira fase de desafios num relacionamento é quando você começa a sentir resistência. Praticamente todas as pessoas que já estiveram num relacionamento passaram por momentos em que sentiram resistência a alguma coisa que a outra disse ou fez. A resistência ocorre quando você desaprova, se irrita ou sente-se um pouco apartado da outra pessoa. Talvez numa festa ela diga uma piada que o incomoda, e que gostaria que não tivesse falado. O desafio é que a maioria das pessoas não se comunica quando experimentam um senso de resistência, e assim a emoção continua a crescer, até alcançar o estágio 2, ressentimento. Se você não lida com a resistência, vai crescer para o ressentimento. Agora você não está apenas irritado, sente-se furioso com a outra pessoa. Começa a se apartar, ergue uma barreira emocional. O ressentimento destrói a emoção de intimidade, e isso é um padrão destrutivo num relacionamento, que só vai adquirir velocidade se não for contido. Se não é transformado ou comunicado, torna-se-o. Estágio 3. Rejeição. Este é o ponto em que você tem tanto ressentimento acumulado que se descobre à procura de meios para magoar a outra pessoa, para atacá-la, em termos verbais ou não verbais. Nessa fase, você começa a ver tudo o que ela faz como irritante ou inoportuno. É aqui que ocorre não apenas a separação emocional, mas também a separação física. Se deixamos que a rejeição continue, a fim de atenuar nossa dor, passamos para o estágio 4. Repressão. Quando você se cansa de lidar com a raiva que deriva da fase de rejeição, tenta reduzir sua dor com a criação do torpor emocional. Evita sentir qualquer dor, mas também evita a paixão e o excitamento. É a fase mais perigosa de um relacionamento, porque este é o ponto em que os amantes se tornam colegas de quarto. Ninguém mais sabe que o casal tem problemas, porque eles nunca brigam, mas não resta qualquer relacionamento. Qual é o meio de prevenir os 4 R's? A resposta é simples: a comunicação clara e objetiva. Cuide para que suas regras sejam conhecidas e possam ser atendidas. A fim de evitar que as coisas aumentem de forma desproporcional, use o vocabulário transformacional.
Fale em termos de preferências. Em vez de dizer não suporto quando você faz isso, diga eu preferia que fizesse isso. Desenvolva interrupções de padrão para evitar o tipo de discussão em que nem pode mais lembrar a causa, e sabe apenas que precisa vencer. 4. Faça com que os relacionamentos sejam uma das maiores prioridades em sua vida, caso contrário, ficarão em segundo plano para todas as outras coisas que são mais urgentes durante o seu dia. Pouco a pouco, o nível de intensidade e paixão vai se dissipar. Não queremos perder o poder de nossos relacionamentos apenas porque fomos apanhados na lei da familiaridade, ou porque deixamos que a negligência nos habituasse ao intenso excitamento e paixão que temos por uma pessoa. 5. Um dos mais importantes padrões que Beck e eu descobrimos desde cedo foi de que o fundamental para o relacionamento durar é focalizar todo dia em como torná-lo melhor, em vez de focalizar o que poderia acontecer se terminasse. Devemos lembrar que vamos experimentar tudo o que focalizamos. Se constantemente focalizamos o medo de que um relacionamento acabe, começaremos a fazer, em absoluta inconsciência, coisas para sabotá-lo, a fim de podermos nos afastar antes de ficarmos envolvidos demais e resultar uma dor profunda. Um corolário desse princípio é o de que se você quer que seu relacionamento dure, nunca, 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 jamais, jamais ameace o próprio relacionamento. Em outras palavras, jamais diga, se você fizer isso, então eu vou embora. O simples fato de fazer essa declaração cria a possibilidade. Também induz um medo desestabilizador nas duas partes. Todos os casais com um relacionamento duradouro que já entrevistei tinham como regra que, independentemente do quanto se sentiam furiosos ou magoados, jamais questionariam se o relacionamento duraria ou não, e nunca ameaçaram deixá-lo. Lembre-se da metáfora da escola de pilotos e do carro derrapando de encontro ao muro. Você precisa focalizar para onde deseja ir no relacionamento, não o que teme. 6. Todos os dias, reassocie-se a tudo que ama na pessoa com quem mantém o relacionamento. Reforce seus sentimentos de conexão, renove os sentimentos de intimidade e atração, fazendo sistematicamente a pergunta: como pude me tornar tão afortunado por ter você em minha vida? Torne-se plenamente associado ao privilégio de partilhar sua vida com essa pessoa, sinta o prazer com intensidade, e sempre o enraize no sistema nervoso. Empenhem-se numa busca incessante de meios para surpreender um ao outro. Se isso não acontecer, o hábito vai se instalar, e cada um passará a considerar o outro como algo corriqueiro. Portanto, procure e crie momentos especiais que possam tornar seu relacionamento um modelo, e um modelo lendário. Há espaço para tudo num coração cheio, e não há espaço para nada num coração vazio. Antônio Porchia. A tarefa de hoje. 1. Providencie um tempo hoje para conversar com a outra pessoa, e descubra o que é mais importante para cada um no relacionamento. Quais são os seus valores mais altos num relacionamento comum e o que precisa acontecer para sentirem que esses valores estão sendo atendidos? 2. Decida que é mais importante para você estar apaixonado do que estar certo. Se algum dia se descobrir na posição de insistir que está certo, trate de romper o padrão. Pare no mesmo instante, retorne à conversa mais tarde, quando se encontrar com melhor disposição para resolver os conflitos. 3. Desenvolva uma interrupção de padrão com que ambos concordem para usar quando as coisas se tornarem mais acaloradas. Assim, não importa quão furioso esteja, você pode sorrir, pelos menos por um momento, e sair da perturbação. A fim de facilitar para ambos, use a interrupção de padrão mais bizarra ou divertida que puder imaginar. Faça com que se torne uma piada particular, servindo como uma âncora. 4. Quando sentir resistência, comunique com amortecedores, como sei que é apenas idiosincrasia minha, mas quando você faz isso, eu me sinto um pouco aborrecido. 5. Planeje saídas noturnas juntos, de preferência uma vez por semana, ou no mínimo 2 vezes por mês. Revezem-se surpreendendo um ao outro, pela invenção das coisas mais românticas e divertidas para fazerem. 6. Não deixe de dar um beijo arrebatado todos os dias. Essas são as suas únicas tarefas de hoje. Aproveite! Posso garantir que as recompensas são imensas.
Para cuidar que você se empenhe numa melhoria constante e incessante, Cani, numa base diária, vamos desenvolver um atraente plano para criar seu